Bom, até ao momento temos estado então a ver como codificar em Java utilizando simplesmente outputs para a consola. Isto é, nós temos estado a verificar o que são variáveis, como escrever texto, como apresentar texto na consola, como fazer operações matemáticas, ciclos, loopings, instruções condicionais, etc. No entanto, temos estado permanentemente apenas a utilizar outputs na nossa consola. Isto é na consola, obviamente, do Eclipse. A determinada altura, certamente já terão questionado, então, mas será que o Java não permite criar gráficos, isto é, janelas, como nós estamos habituados a ver nos principais sistemas operativos? Bom, é a partir daqui que nós vamos verificar, numa breve introdução, à criação de GUIs, isto é, Graphic User Interfaces. E neste caso vamos falar de uma forma mais específica sobre a utilização genérica das classes do tipo Swing. Convém aqui especificar que o Java contém, ou continha inicialmente, na sua original Java Development Kit 1.0, aquilo que se chamava o Abstract Window Toolkit, ou AWT. Ora, o que acontece é que, entretanto, e com o evoluir da própria plataforma Java, o AWT foi ultrapassado e foram introduzidos então as classes Java Swing. Uma das grandes diferenças entre o sistema AWT, o Abstract Window Toolkit, era o facto, e eu digo era porque já não é tão utilizado, era o facto de quando nós criávamos um objeto deste tipo de classes, o que acontecia, por exemplo, é que no caso do Windows nós criávamos um botão e a instrução de criação do botão ia solicitar ao Windows que fosse criado um botão com o seu aspecto normal. Se, por exemplo, o mesmo software estivesse a ser executado num ambiente de Macintosh, não é? O OS X, o que iria acontecer então era que ia ser dada a instrução para que o sistema operativo do Mac fosse buscar então um botão com o aspecto visual Macintosh. Ora, com a introdução do Java Swing, foram ultrapassadas algumas das dificuldades do AWT e o Java Swing, neste caso, foi introduzido no Java Standard Edition 1.2. E as classes pertencem a um pacote específico que não aqueles a que estamos habituados. Neste caso, para usar a AWT, ou o package AWT que contém então todos os objetos, button, text field, frame, etc., nós simplesmente iríamos fazer um import java.awt. Neste caso, as classes do Swing estão incluídas dentro de um outro pacote chamado JavaX. E nós vamos ter a oportunidade de ver esses aspectos todos de uma forma mais ou menos superficial. Um dos aspectos que também há a salientar na utilização diferenciada entre AWT e Swing é um aspecto que pode ter alguma importância. No caso das bibliotecas de Swing, ou neste caso das classes Swing, nós quando pedimos através do Java, através do código, para a criação de um botão, o que vai acontecer é que é o próprio Java que vai desenhar um botão ao seu estilo. O que quer dizer que, ao contrário do que acontecia com a AWT, em que cada sistema operativo iria assumir o aspecto visual normal das suas aplicações, com a introdução do Swing, qualquer software criado em Java utilizando este tipo de classes vai criar um aspecto visual que vai ser de aspecto transversal a qualquer plataforma onde o aplicativo é executado. Uma das questões que aqui se coloca, ora, é evidente que neste caso, quando estamos a falar da utilização do Java, o Java não é por si próprio uma linguagem com recursos gráficos extremamente apelativos. E o que vai acontecer então é que quando criarmos um JButton, por exemplo, nós vamos ter a oportunidade de ver que efetivamente temos um aspecto muito primitivo de um botão. No entanto, há aqui muitas vantagens na utilização do Swing em detrimento do AWT, porque é uma versão já mais bem composta da criação de Graphic User Interfaces para as nossas aplicações.
Posto isto e feita então uma breve introdução ao que é basicamente a diferença entre AWT e Swing, vamos então mostrar aqui de uma forma muito simples como é que nós podemos iniciar a apresentação de uma janela muito característica, por exemplo, neste caso do ambiente do sistema operativo Windows. E para isso vamos criar, ou então, como não poderia deixar de ser, um novo projeto, ao qual vamos chamar o projeto Swing 1. Ora, projeto Swing 1, ok? Vou aqui selecionar este meu código, ou neste caso o nome do meu projeto, para poder atribuir então a ele uma classe que vai conter então o método main. Ora, temos aqui então o nosso projeto Swing 1, vamos aqui à semelhança do que fizemos nos outros projetos, criar uma nova classe, à qual vamos dar o nome projeto Swing 1 e vamos solicitar que seja criado o método main. Vamos clicar aqui em Finish, temos aqui o nosso método criado e estamos prontos então para começar a introduzir aqui o nosso código. Ora, para podermos avançar com a inserção então do código das classes Swing, vamos ter que fazer aqui a sua importação. E neste caso vamos fazer aqui import. E vamos, como eu tive a ocasião de dizer, não vamos encontrar aqui a classe Swing no Java, ok? Se nós procurarmos aqui por ordem alfabética, reparem, não vai aparecer aqui no S qualquer especificação de Swing. Ora, para termos acesso a este pacote de classes Swing, eu vou ter que colocar Java X, ok? E quando eu colocar aqui um ponto, agora sim eu vou ter aqui um conjunto de outros pacotes contendo muitas classes e uma delas chama-se então Swing, ok? Nós vamos verificar aqui, se eu escrevesse, obviamente iríamos ter aqui o Swing, eu poderia escrever diretamente, então eu vou escrever aqui Swing e se eu fizer agora um Enter, o que vai acontecer é que vai ser colocado um ponto asterisco, indicando com isto que a minha aplicação Java vai utilizar todas as classes do Swing. Evidentemente que para este tipo de exemplo que eu vou dar aqui, nós não temos a necessidade de importar todas as classes Swing. Eu, neste caso concreto, vou apenas importar a classe que me permite criar uma janela na minha aplicação. E é a classe JFrame. Okay? A classe JFrame podemos interpretá-la da seguinte forma: Java janela, neste caso frame será janela, uma janela do Java, é então a classe que nos permite criar aqui então uma janela. E vamos então fazer aqui um pequeníssimo exemplo. Primeiro eu vou fazer uma instanciação, criar um objeto, uma instanciação desta classe. Portanto, vamos criar um objeto desta classe, que eu vou colocar da seguinte forma, obviamente, JFrame, e vou-lhe dar o nome janela, ok? Ou, se quiserem, form1, por exemplo, para quem está habituado a fazer programação, por exemplo, em C#. Vamos aqui colocar, por exemplo, form1. É igual a uma nova JFrame, ok? Vamos abrir e vamos fechar os parênteses. Vamos verificar se há aqui alguns parâmetros. E existem. Reparem que JFrame tem aqui vários tipos de assinaturas. Nós não vamos agora estar aqui a especificá-las. Vamos apenas, eventualmente, aqui especificar esta do title. E vamos colocar aqui form1. Ok? Eu coloquei form1 escrito desta forma exatamente para não ter este tipo de aspecto. Este é o nome do meu objeto. Se eu agora quiser apresentar a minha JFrame, eu terei apenas que fazer o seguinte: form1.setVisible e em parênteses eu vou colocar true. Isto é, eu quero que a minha forma, a minha janela, seja apresentada. No entanto, há aqui um aspecto fundamental que eu tenho que informar à minha janela, que é o que é que acontece quando ela for fechada. Ora, neste caso concreto, como eu tenho apenas uma janela, eu quero que, assim que ela seja fechada, a aplicação termine. Então, para isso, eu vou ter que utilizar, ou vou ter que indicar aqui através do código o seguinte, neste caso, o comportamento da janela quando ela fecha. Então, vou escrever janela, ou neste caso, peço desculpa, form1, ponto, e agora set, que é para definir, default, isto é, o que vai acontecer por defeito no default close operation. Isto é, o que é que vai acontecer quando eu fechar a minha janela. E agora aqui no operation,
qual é o tipo de operação que eu vou especificar? Ora, neste caso, eu vou recorrer a uma enumeração, que nós aqui não tivemos a ocasião de falar sobre enumerações, iremos falar nos vídeos intermédios e mais avançados, uma enumeração de JFrame. Então vou escrever JFrame, ponto, e agora vou escolher desta enumeração, deste conjunto de constantes que aqui estão, a opção que mais se adequa àquilo que eu pretendo. E aquela que é mais comum, neste caso, é o Exit on Close, isto é, fechar a aplicação quando fechar esta janela. Então vamos selecionar o Exit on Close, uma vez que é uma enumeração, vai ficar aqui com este aspecto visual, e temos então aqui Form 1 a ser criado, temos o Form 1 a ser definido qual é o seu comportamento quando nós fecharmos a janela, e temos depois aqui a apresentação do Form 1. Ora, vai acontecer aqui um pormenor estranho, que depois nós vamos aqui já desmistificar e descompor, que é o seguinte: se eu executar o meu código neste momento, reparem o que é que irá acontecer, ok? Aparentemente não aconteceu nada, correto? Não sei se repararam, mas aqui no topo foi criada uma pequena janela com o ícone do Java, o botão de minimizar, maximizar e o botão de fechar. E se repararem, eu agora posso chegar aqui e aumentar a minha janela, redefinir o seu tamanho, e reparem o que é que aconteceu. Temos Form 1 atribuído aqui ao nome da minha janela de Java, e portanto estamos a falar já de uma implementação de Java. Esta janela faz parte do código Java, okay? É a minha aplicação que está a ser executada, e não é nenhum formulário próprio do Eclipse, mas acontece aqui um pormenor então que nós tivemos a ocasião de ver, e reparem agora, quando eu clicar aqui em Close, ele já vai ter aqui as funcionalidades de minimizar, já vai ter a funcionalidade de maximizar e vai ter a funcionalidade de fazer o close. Quando eu clicar aqui no close, vai ser despertado este default close operation e, neste caso, a aplicação vai ser terminada. Ora, para que eu não corra o risco de ter uma janela criada aqui sem qualquer espécie de dimensão, eu posso também definir aqui, antes de apresentar a minha janela, o seguinte: form1.setSize. E o setSize vai-me pedir dois parâmetros: a largura, width, e a altura, height. Então eu vou definir aqui, por exemplo, em pixels, 500 pixels de largura por 300 de altura. E reparem então o que é que vai acontecer agora. Eu vou executar e vamos ter então a nossa janela já por defeito com a apresentação do aspecto gráfico, neste caso com uma dimensão de 500 pixels de largura por 300 de altura.